Pastor, eu queria saber como é que eu faço um jejum e qual é o propósito do jejum. Bom, gente, eu estou aqui com o Thales e ele está perguntando como que faz um jejum e qual o propósito do jejum. Eu aprendi que eu aprendi o jejum total, eu não aprendi o jejum parcial. Existe o jejum total e o jejum parcial, mas eu aprendi o jejum total, é o que eu aprendi desde o meu tempo no Evangelho, que já faz muitos anos, né? Então eu aprendi assim. O jejum ele é acompanhado de uma consagração. Você sabe que o jejum começa, acho que da maneira que eu acredito e que eu creio, eu aprendi assim e vejo quando Jesus foi para o deserto, lá para o deserto, que jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Jesus não comeu, não bebeu. Então, fazer um jejum de carne. Então, você vai fazer um jejum, você vai comer de tudo e não vai comer carne. Então, você vai se alimentar. Então, o jejum que eu aprendo é aquele jejum que o médico diz assim: amanhã você vai colher sangue. Então, quando você vai fazer o exame de sangue, vai colher sangue, você não pode comer nem beber. Esse é o jejum que eu acredito. Tá? Agora, existem exceções, porque tem pessoas que têm problema de saúde e ele não pode jejuar muito. Então, tem pessoas que vão fazer um jejum bebendo água, ele acredita assim. Mas para mim é o jejum total. Qual o propósito do jejum? Se você faz um jejum, o jejum é acompanhado da consagração. Aí você está jejuando, se você não estiver consagrando a sua vida, santificando a sua vida, simplesmente você está passando fome. O jejum é um propósito que você faz, você e Deus, não é necessariamente você contar para ninguém que você está em jejum, você e Deus. Existem pessoas que falam: vou fazer um jejum, estou em jejum. Isso não tem problema, não quero o jejum, mas é você e Deus. Você faz um propósito: Deus, eu vou fazer um jejum que eu preciso de um aporte de emprego. E aí você vai fazer um jejum, Deus vai abrir um porta de emprego. Deus vai curar alguém da família, Deus vai curar, porque está na Bíblia, né? Jesus uma vez ele falou, né, para os discípulos que foi orar para expulsar o demônio. Um pai tinha um filho que sofria da epilepsia. Aí Jesus já tinha ensinado os discípulos. Aquele pai pega o filho e leva até os discípulos. E os discípulos nada puderam fazer. Aí, irmãos, os discípulos eles ficaram decepcionados, porque o pai leva aquele filho que sofria de ataques epiléticos, convulsionava, e quando chegaram até os discípulos, eles oraram e o menino ficou do mesmo jeito, o rapaz ficou do mesmo jeito, não aconteceu nada. O pai volta com o filho e vai à procura de Jesus. E quando aquele pai vai à procura de Jesus, aí ele explica a situação para Jesus, disse: mestre, meu filho ele tem problema, meu filho cai no fogo, meu filho cai na água, ele range os dentes, ele espuma. Levei o meu filho até os seus discípulos e pedi ajuda e eles nada puderam fazer. Jesus pediu para que o pai trouxesse o filho. E quando o pai vem trazendo o filho, imediatamente aquele filho ele convulsionou, ele caiu. Quer dizer, aquele espírito que estava nele manifestou. Aí foi quando Jesus chamou a todos, e estava todo mundo em sua volta. Aí Jesus dizia assim: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Até quando vocês vão sofrer? É como se Jesus estivesse falando assim: eu já não ensinei a vocês? E é o que está na Bíblia. Jesus disse: essas castas de demônios não saem com coisa alguma a não ser pela oração e pelo jejum. Então, se fosse talvez até para muitas pessoas hoje, assim como foi no passado, para muitas pessoas hoje, isso não era uma doença espiritual. Muitos iriam até dizer que o pastor estava dizendo que aquele rapaz estava com demônio. Mas
é fato. O próprio Jesus falou, essas castas de demônio não saem com coisa alguma, a não ser pela oração e pelo jejum. Então Jesus está dizendo que aquela doença, aquele problema que estava na vida daquele rapaz, era um demônio, era uma casta, eram muitos demônios. E aí o Senhor Jesus ora, o rapaz se liberta. É por isso que muitas pessoas estão entrando hoje na igreja, ele entra doente e sai doente. E com problema espiritual. Porque existe o problema espiritual, o problema patológico. Então, quando você chega na igreja, que o problema é espiritual, como é que esse problema vai sair? Com jejum e oração, irmão. Se não tiver oração e jejum, essa pessoa ela vai entrar dentro da igreja, ela vai chegar oprimida, deprimida, ela vai ouvir o culto, vai participar, às vezes tudo que o pastor vai falar vai incomodar ela vai ficar inquieta. E aí as pessoas que estão lá dentro, e às vezes até o pastor, ele se passa por isso. Ele passa batido. Ele acha que é normal. E para acreditar nisso, tem que você usar aquela passagem da Bíblia que está lá em Marcos 16, verso 17. Estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão demônios. E nem todos creem em expulsação de demônio. Às vezes está pregando o evangelho, mas para eles diz que demônio foi na época do passado, na época dos apóstolos. Mas demônio, ele não morreu, demônio não se acabou. São espírito que está atuando hoje. Hoje. Então ele está